Fala pessoal, um grande abraço, você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho de 2024 e a gente publica hoje aqui no canal um vídeo diferente. É um bate-papo com um convidado, mas não é o como os caras vêm, não é o do campo para fora, é um bate-papo com o Bruno Bezerra e vocês vão entender por que o Bruno está aqui com a gente. Antes da gente começar a bater um papo com ele, os recados de sempre, né? Primeiro, se você está assistindo esse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral, inscreva-se aqui embaixo, é rapidinho, gratuito e me ajuda demais. Você me ajuda também curtindo esse conteúdo, mandando conteúdo para os amigos, clicando no botão hypar, caso você tenha essa opção aí no seu YouTube. E o recado também dos nossos patrocinadores. Primeiro recado da KTO. A gente já está aí acompanhando os Jogos Olímpicos, então se você gosta de fazer apostas esportivas, faça o seu cadastro na KTO, utilizando o cupom FROSSAR para te garantir 20% de bônus no primeiro depósito, e a primeira aposta é sem risco. Errou, o valor volta como bônus para uma nova tentativa. Recado também da Confiax, consórcio é Confiax, parcela que vai caber no seu bolso, consórcio sem juros, sem burocracia, para você realizar o seu sonho. Pode ser o seu sonho da casa própria, sonho do seu carro, daquela viagem dos sonhos. É só escanear o QR Code que está na sua tela e fazer o seu orçamento. Vamos lá então para o bate-papo com o Bruno e ele vai explicar o motivo dele estar aqui, mas eu vou fazer uma breve introdução porque é o seguinte, o Atlético nessa janela de transferências, vocês sabem, fez até aqui 4 contratações e das 4, um jogador a gente conhece pouco. Eu acho que vale para todos vocês aí que estão nos assistindo, ou pelo menos grande parte. Por quê? 2 foram jogadores que retornaram ao clube, a gente conhece muito bem, estamos falando de Júnior Alonso e de Bernard, que são jogadores que foram campeões no Galo, então a gente sabe muito bem como jogam, as características, enfim. É bem verdade que o Bernard hoje é outro jogador em relação ao que era em 2013, mas a gente conhece bastante, já viu bastante dele em campo com o Galo também nessa segunda passagem. O Fausto Vera é um jogador que já estava atuando no futebol brasileiro, então era muito mais fácil de acompanhar, ele estava no Corinthians. E o Lianco é um cara que saiu muito jovem do Brasil, né? O Lianco é um jogador de 97, ele tem 27 anos, fez parte da base no Botafogo, parte da base no São Paulo, mas saiu muito jovem, foi para o futebol italiano, jogou no Torino, jogou no Bolonha e jogou algumas temporadas no Southampton da Inglaterra, e aí que entra o Bruno. O Bruno, nosso convidado desse vídeo, é torcedor do Southampton, ele tem inclusive a página Southampton Brasil, e quando eu fui atrás do Bruno pra gente trocar essa ideia, eu perguntei, meu velho, você acompanhou mesmo de perto o Lianco, viu todos os jogos dele na Premier League? Ele falou, Frossar, eu acho que se eu perdi uns 3 jogos do Lianco com a camisa do Southampton, foi muito. Então, de fato, ele acompanhou, porque tô para ser sincero, Bruno, já com você para abrir o nosso papo, que assim, eu gosto da Premier League, acho o maior campeonato nacional do planeta, gosto de ver um bom jogo do campeonato inglês. Aliás, nas minhas férias do ano passado estive na Inglaterra, vi muito jogo por lá, mas eu não consigo acompanhar nesse volume. Então, de fato, não tem um time que eu torço na Inglaterra, eu brinco que eu torço para o Galo em BH ou em qualquer lugar do mundo. Mas assim, eu gosto de ver, mas se eu vi 3 jogos do Lianco vestindo a camisa do Southampton foi muito, e você perdeu no máximo 3, então é por isso que o Bruno tá aqui com a gente, pra gente entender um pouco mais desse jogador. A gente viu muito pouco até aqui, ele já fez a estreia, jogou alguns minutos contra o Vasco ali na reta final, entrou mostrando que é um jogador de muita disposição, mas a gente quer entender do Bruno como que era o Lianco lá no Southampton. Foi o clube que ele fez mais partidas em uma mesma temporada. Na temporada 2022-23, ele fez 30 jogos, nenhuma outra temporada da carreira o Lianco jogou tanto. Ele fez 25 na temporada 20-21 pelo Torino. Torino ele também jogou bastante, mas o Southampton é um clube mais recente da carreira do Lianco, e como a gente falou, na maior liga, pelo menos liga nacional do mundo, que é a Premier League. Então é um recorte interessante para a gente entender qual é esse jogador que está chegando para muitos, e para mim, inclusive, com status de titular. Então, primeiro, Bruno, antes de a gente começar a falar do Lianco, eu queria entender como que surgiu a paixão pelo Southampton, né? A gente estava conversando aqui antes de gravar, você não é jornalista, né? Não trabalha com futebol, então, de onde que você é no Brasil? E conta pra gente como que surgiu, como que você começou a acompanhar o time inglês para fazer com que nesse momento você seja convidado aqui do meu canal para falar como um especialista do Southampton, para a gente chegar no assunto do Lianco também. Mais uma vez, muito obrigado por esse bate-papo. Aliás, hoje, pessoal, dia 25 de julho, é aniversário do Bruno. Então, ele gentilmente topou esse papo aí no dia do aniversário dele. Então, muito obrigado.
e conta pra gente como que nasceu aí essa paixão pelo Southampton. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, participando aqui desse bate-papo. Eu acompanho o Southampton mais ou menos desde meados de 2012, 2013, né? Eu sou de Fortaleza, no Ceará, não trabalho na área de jornalismo, mas gosto muito de futebol, né? E aqui no meu estado eu torço por um time que, digamos assim, comparando a vocês aí de Minas Gerais, seria a terceira força, que é o Ferroviário. Seria como se fosse o América Mineiro aí para vocês, a terceira força, só que bem menor. O Ferroviário, acho que o máximo que chegou ultimamente foi 2 vezes campeão da Série D, inclusive. Mas o time que eu acompanho com mais frequência é o Southampton. Comecei a acompanhar mais por conta do campeonato inglês, eu sempre gostei do campeonato inglês, e eu não tinha um time para torcer. E a partir da temporada 2012, 2013, mais ou menos, eu comecei a acompanhar o Southampton, comecei a gostar, e com o tempo fui tendo essa página, a gente produz conteúdo já há algum tempo, já produzimos podcast, e hoje, atualmente, eu sou o único administrador da página. Então, já tenho muitos contatos com o pessoal lá da Inglaterra, a gente conversa muito, debate muito sobre o clube, enfim, eu estou nessa já há mais de 10 anos acompanhando o time. Mas assim, Bruno, uma curiosidade. O que te atraiu no Southampton, assim? Porque não tá entre os clubes mais populares da Inglaterra, né? Não é um clube, assim, que quem olha de fora tá entre os mais campeões, enfim. Por quê? O que te atraiu no Southampton pra você falar, vou torcer pra esse clube? Assim, eu notei que tinha uma semelhança com o Ferroviário, a origem. No caso, o Ferroviário tem uma origem das ferrovias aqui do estado, da cidade de Fortaleza em si. Já o Southampton é uma cidade costeira, tem a questão da atividade, que era bem parecida, e a questão de eu sempre tive, eu sempre gostei de torcer para aquele time mais sofredor, né? Sempre que a gente gosta dessa narrativa do time que sofre, que tem momentos de glória, enfim. E eu acredito que isso foi que me chamou a atenção no Southampton, né? E também a questão do videogame também influencia bastante. Eu gostava muito de jogar no FIFA com o Southampton e muito por conta disso. Legal, tá explicado, mais que explicado. Vamos lá então para o assunto principal desse vídeo, que é o Lianco, o zagueiro que chega agora ao Atlético. Ele ficou aí 2 temporadas, talvez um pouquinho mais de 2 temporadas no Southampton. Fez 18 jogos pelo Southampton na temporada 21-22 e 30 jogos na temporada 22-23. Ele chegou a ter um jogo pelo Sub-21 ali do Southampton, né, o time B, que é bem comum na Europa. Eu queria que você falasse no primeiro momento como que foi essa chegada, porque ele vem de um futebol italiano, que também é um futebol muito físico. Num primeiro momento, como que você recebeu essa chegada? Imagino que você olhe com um pouco mais de atenção para o jogador brasileiro que chega ao Southampton, porque não é uma coisa que acontece todo dia, né? Não é um clube com tanta tradição assim de ter jogador brasileiro toda hora. Então, como que foi para você, que já acompanhava o clube, ver a chegada do Lianco naquele momento ali em 2021? Pronto. Primeiro, só contextualizando, o Lianco é o segundo jogador brasileiro na história do Southampton. O primeiro foi o Gulli do Prado. Ele não fez a carreira toda na Europa e voltou há uns anos atrás aqui para o Brasil. Não lembro qual clube especificamente. Mas ele chegou para o Southampton como um jogador para compor elenco, a princípio, né? Ele chegou do Torino por cerca de 7 milhões e meio de euros e foi uma contratação que foi muito pedida na época pelo treinador Ralf Hasenhüttl, né? Que queria um zagueiro para compor elenco. O Lianco chegou com essa função. Ele não seria titular, mas teria apenas condições de lutar pela titularidade. O primeiro jogo dele, no estreia, ele estava um pouco nervoso, foi um jogo da Copa da Liga contra o Sheffield United, né? O Southampton venceu essa partida nos pênaltis. O Lianco teve uma atuação, vamos dizer assim, regular, não foi uma atuação tão boa, e foi ganhando alguns minutos na Premier League, né? Teve uns minutos nessa primeira temporada que foi a 2021-22, né? Teve 15 partidas na Premier League, né? E na maioria das partidas, ou ele entrava no segundo tempo,
ou ele começava como titular, mas teve a questão da lesão. Ele teve teve a questão do Covid, que ele perdeu 2 partidas, e teve uma lesão numa partida da Copa da Inglaterra contra o Coventry, que fez com que ele perdesse, na segunda metade da temporada, perdesse bastante jogos. Isso justamente quando ele estava ganhando espaço, estava tendo jogos como titular, mas essa lesão atrapalhou bastante, né? E infelizmente ele não pôde atuar mais partidas nessa primeira temporada, que foi uma temporada de adaptação, uma temporada de estreia na Premier League, mas que dentro das expectativas foi boa. Assim, ele ganhou um carinho especial da torcida, é um jogador que é muito raçudo e, de certa forma, caiu nas graças da torcida. A torcida gostava bastante dele, né, na primeira temporada. Já a segunda temporada, que foi a temporada 22-23, ela foi um pouquinho mais complicada, que foi a temporada de rebaixamento do Southampton, onde ele teve mais partidas. No total, ele jogou 30 jogos nessa temporada 2022-23, né? Sendo 21 de Premier League, 3 da Copa e 6 da Copa da Liga, que foi uma campanha... A Copa da Liga, contextualizando, é como se fosse uma competição terciária, né? Temos a Premier League, né, que é a principal, a Copa da Inglaterra, que é como se fosse a nossa Copa do Brasil, e tem essa que é uma Copa secundária. O Southampton chegou às semifinais e o Lianco teve uma participação bem destacada nessa campanha, né? Inclusive na vitória contra o Manchester City nas quartas de final, foi ele quem forneceu assistência para o primeiro gol, o segundo gol, na verdade, do Sekou Mara, né? Foi a assistência, foi a primeira assistência, se eu não me engano, foi a primeira assistência dele pelo Southampton, né? Ele tem, no total de jogos, né? Ele tem 49 jogos pelo Southampton, ele fez no total. Marcou um gol que foi contra o Nottingham Forest na Premier League, justamente nessa temporada, na 22-23, e tem 2 assistências, né? Uma que foi essa que eu já citei, e a outra assistência que foi no último jogo da temporada contra o Liverpool, né? E questão de estilo de jogo, né? Ele não é vamos dizer assim, o zagueiro que é um primor de técnica. Ele é um zagueiro mais raçudo, vamos dizer assim. Ele é bom no jogo aéreo, ele é um zagueiro que você pode esperar que entregue tudo em campo, a ponto de até mesmo cometer alguns erros, que isso é perfeitamente normal. É um zagueiro que às vezes ele se empolga muito, mas que acredito que pro elenco do Atlético ele vai fazer uma diferença bem grande, porque a gente está vendo muito no Campeonato Brasileiro, vi jogadores da Europa que, de certa forma, não vinham ganhando espaços nos seus clubes, né? E no caso do Lianco, teve essa questão. Por que ele decidiu voltar para o Brasil? Né? Então, eu vejo muito como essa questão. No Southampton, ele não teria... Ele optou por não disputar a Championship, a segunda divisão inglesa. Foi emprestado ao time do Algarrafa, lá se eu não me engano, no Catar. Teve uma lesão também, perdeu alguns jogos e jogou poucas partidas, marcou até um gol. Mas, em geral, é um jogador que, digamos assim, ele agrega bastante a um time que, com o Milito, pelo que eu acompanhei, alguns poucos jogos, ele atua com 3 zagueiros. Então, o Lianco, no Southampton, curiosamente, ele começou a render quando o time jogou com um sistema com 3 zagueiros, né? Que é depois da demissão do Ralf Hasenhüttl, o Nathan Jones assumiu, foi um desastre no Southampton, e o Lianco passou a ser utilizado nesse esquema com 3 zagueiros. Então, de certa forma, foi onde ele rendeu mais, né? No caso, esse esquema com 3 zagueiros. E isso pode ser benéfico. Outro ponto que eu acho interessante citar é que ele fez algumas partidas poucas atuando pela direita, como lateral direito. Inclusive, essa assistência que eu citei contra o Manchester City foi dele atuando como lateral direito. Não acredito que ele vá ser utilizado prioritariamente como lateral direito. Eu vi que no jogo passado, acho que contra o Vasco, ele entrou no lugar do Gustavo Scarpa. O Scarpa joga geralmente pelas alas, né? Então,
ele nesse jogo acho que atuou como ala pela direita, mas acho que não vai ser o plano principal do Milito dele no Atlético. Não deve ser realmente. Ele entrou realmente na reta final do jogo ali, que o Milito estava precisando fechar um pouco mais os espaços do Vasco para garantir um resultado que já tinha sido construído. Mas o Atlético do Milito de fato joga com 3 zagueiros. E você falou que o Lianco chegou a fazer a lateral direito, mas fez lateral com linha de 4 ou chegou a fazer ala pela direita? Porque o Atlético não joga com lateral, né? Joga com 3 zagueiros e com 2 alas, que no caso do Galo, os titulares, pra você ter ideia, o Guilherme Arana pela esquerda, que é muito ofensivo, e na direita é o Scarpa, que é um meio atacante. Então, de fato, não vejo o Lianco jogando ali. Acho que ele briga realmente por uma vaga na linha de 3. Mas no Southampton ele chegou a jogar de lateral com linha de 4 ou um lateral agressivo mesmo, indo pro ataque, só pra gente entender. Não, ele chegou a jogar como lateral normalmente mesmo, não como ala, né? Ele jogava nessa composição como homem pela direita, como lateral direito mesmo, mas fixo pela defesa, não com a liberdade para atacar. Claro que dependendo da situação de jogo, como nesse caso a partida contra o Manchester City que eu citei, a jogada começa quando ele avança pela direita, né? Ele que faz esse cruzamento, mas nos jogos que ele fez pela lateral, no Southampton foi um lateral mais defensivo. Eu diria quase como um terceiro zagueiro, né? Então, por isso que eu acredito que o Milito não vai utilizar ele como lateral, não. Vai ser utilizado como esse terceiro homem de zaga, né? Podendo atuar em qualquer uma das 3 posições na zaga, como o zagueiro pela direita, pela esquerda e como um zagueiro central. Apesar dele não ser, vamos dizer assim, um zagueiro extremamente passador, né? Eu acredito que no Atlético eu não tenho esse conhecimento. Quem seria o zagueiro que tem essa qualidade de passe, né? Eu acho que o Bruno Fux talvez tenha uma qualidade maior, o próprio Alonso, o Alonso que joga pela esquerda. Isso. Então talvez o Lianco vai atuar ou pelo centro ou pela direita, né? Então, já que o Alonso atua pela esquerda, então acredito que ele vai ser, vamos dizer assim, aquele zagueiro que a gente pode dizer o zagueiro do jogo sujo, entre aspas, né? Aquele zagueiro que marca colado, é bom no jogo aéreo, enfim, não vai ser aquele zagueiro construtor de jogo, vai ser talvez aquele zagueiro destruidor de jogo que a gente costuma chamar. Mas que é importante também, né? Aqui no Atlético a gente tem sentido falta em alguns momentos desse zagueiro mais raiz, vamos dizer assim. Eu ainda esqueci de citar aqui o Batalha, que é um volante de ofício, mas que joga na zaga do Atlético, também tem bom passe, até por ser um meio-campista. Então, realmente, a tendência é o Lianco jogar pela direita da defesa atleticana. Até acho que é a posição que tem um espaço ali maior, porque quem vinha jogando era o Saravia, que é lateral de origem, não é tão alto, então em alguns momentos falta uma bola aérea melhor. Eu acho que o Lianco pode ir muito bem por ali. Eu tava vendo os números aqui, você falou, impressionante, você tem os números na ponta da língua aí, batem exatamente aqui com os dados que eu tenho na minha tela. 2 assistências e 1 gol na temporada de 22-23, né? As assistências, como você citou, contra City e Liverpool, curioso, assistências contra times bem tradicionais, bem complicados. A do City, você falou que ele estava jogando pelo lado do campo, acabou se aventurando e foi um cruzamento. A contra o Liverpool, você lembra como é que foi jogado? Foi alguma escorada de cabeça ou foi também parecido? Como é que foi, mais ou menos? Do Liverpool, eu confesso que foi um dos poucos jogos que eu não acompanhei. Só sei que foi um gol, se eu não me engano, do Sulemana. Agora eu não lembro a proposta se foi passe. Acredito que tenha sido passe. Provavelmente foi algum passe que foi o último jogo da temporada, né? O Southampton já estava rebaixado. Eu Nem dava não ânimo mais para acompanhei, ver, né, nem Bruno? estava mais valendo nada, nem acompanhei essa partida, não. É Agora, o gol que ele verdade. fez contra o Nottingham Forest foi um gol de cabeça, né? Ele era um dos problemas que o Southampton tinha, né? Que tinha um excelente jogador de bola parada, né? O Ward-Prowse, um dos bons batedores de falta, escanteio do futebol inglês. E o Lianco, ele, vez ou outra, ele acertava uma cabeçada, acertava bola na trave. Ele de certa forma, na bola aérea, ele tanto defensivamente como ofensivamente é uma arma interessante, né? E acho que vai ser de
de muita utilidade pro Atlético, né? Porque tem o Scarpa, né? Que é muito bom na bola parada. Sem dúvida. O Scarpa e o Bernard, que voltou agora, também bate muito bem na bola. O Atlético, de fato, precisa potencializar. Eu até fiz uma pergunta sobre isso para o Milito na última entrevista coletiva, e ele também disse, não, a gente precisa melhorar o aproveitamento nessa bola parada ofensiva, e eu também acho que o Lianco, até mencionei o Lianco na pergunta, porque acho que ele pode ajudar muito nesse sentido. Você falou da questão dele ser um zagueiro muito raçudo, muito viril, que deixa tudo em campo, mas eu estava olhando aqui os dados dele nas 2 temporadas de Premier League que ele fez. Ele não tem nenhum cartão vermelho e não é um zagueiro que recebe tantos amarelos assim. A gente sabe que o padrão de arbitragem é diferente. Na Inglaterra é uma arbitragem que permite um pouco mais de contato, se comparada à arbitragem brasileira. Mas qual que é a sua avaliação nesse sentido? Porque a gente viu o Lianco entrando contra o Vasco com muita disposição, dividindo mesmo, é um cara que claramente não tira o pé, um cara que entra com tudo em todas as jogadas. Você acha que corre o risco dele sofrer um pouco nesse sentido de adaptação, de ser um cara que vai ter muito cartão, que às vezes vai correr um risco de ser expulso, ou ele consegue dosar bem essa agressividade na marcação, mas sem ser violento? Qual que é a sua opinião? Bem, eu acredito que ele precisa dosar um pouco essa questão da virilidade dele em campo, porque a gente não pode comparar o futebol brasileiro com a Premier League, o estilo de arbitragem. O estilo de arbitragem na Inglaterra permite o jogo rolar. Aqui não tem isso, né? E de certa forma, pode ser prejudicial, né? A arbitragem ser um pouco mais rigorosa, como é no Brasil, ele sofrer um cartão amarelo, ele ter essa questão de correr o risco de ser expulso, mas, em geral, ele, de certa forma, mesmo sendo um zagueiro muito raçudo, ele é um zagueiro leal, ele não é aquele jogador que chega para machucar um colega de profissão, não, ele é o estilo dele, é um estilo efusivo em campo, é um estilo muito enérgico, e isso é o que, vamos dizer assim, tá faltando no Atlético, acho, no momento. Um jogador mesmo que chegue para mostrar porque o time, o potencial do time para a temporada, enfim. Eu acho que é uma peça que vai fazer a diferença, tem tudo para fazer a diferença nessa temporada. Excelente. Outra pergunta que eu preciso te fazer em relação à velocidade, porque o Atlético do Milito é um time que em vários momentos marca com linha alta, é um time que se expõe em alguns momentos, agride, marca a saída de bola do adversário, e obviamente as outras linhas precisam acompanhar. É um zagueiro claramente muito forte, muito alto, é um cara que tem uma estrutura corporal que não permite que ele seja extremamente veloz. Mas você acha que, considerando a complexidade física dele ali, é um cara que tem uma velocidade razoável ou ele é um zagueiro lento? Eu diria que ele é um zagueiro razoável. Ele não é um zagueiro que chega a ser muito rápido e também não chega a ser aquele zagueiro pesado que, quando pegar um ponta mais veloz, vai perder toda a vida. Não, ele é um zagueiro que tem uma estrutura física boa, mas que consegue acompanhar um ponta velocista, um atacante mais rápido. Mas é algo para se ter atenção, porque o Southampton também tinha esse costume de jogar com a linha alta, né? E tomava bastante gol nos contra-ataques. Então, eu cheguei a assistir o jogo do Atlético com o São Paulo, porque o Southampton tem rumor do lateral Wellington do São Paulo, né? O lateral esquerdo do São Paulo. E eu percebi que o Atlético tem esse problema na hora do contra-ataque, né? Um time que é muito suscetível ao contra-ataque, né? E o Southampton também tinha essa característica de ser suscetível ao contra-ataque. E o Lianco, de certa forma, sofria um pouquinho com isso, né? Nessa questão de... Por isso que quando o time jogava com 3 zagueiros, tem essa questão do zagueiro da sobra, né? Que é justamente esse que cobre, vamos dizer assim, quando o time está ofensivamente lá em cima, né? Atacando uma bola parada, enfim, sempre tem esse zagueiro da sobra, que é o responsável por essa marcação. Então, eu acho que o Lianco tem sim condições de acompanhar, não é um zagueiro que é um zagueiro muito alto, pesado, não. Ele é um zagueiro, vamos dizer assim, razoável. Eu não diria que ele é um dos mais rápidos, mas também não é um dos mais lentos, não. Perfeito, excelente. Sobre lesões, você já mencionou que ele teve, né, não só no Southampton, mas em outros clubes também na carreira. É aquele jogador que tem até um histórico de lesão ali mais por azar, lesões diferentes, lesão mais por contato, ou você acha que ele tem algo crônico assim que preocupa nesse retorno ao Brasil, até pensando em calendário?
Porque aqui a gente sabe que é jogo atrás de jogo, logística complicada, jogos mais distantes. Você acha que é um ponto para a gente ficar de olho ou foram lesões ocasionais, vamos dizer assim, na Inglaterra? Bem, na Inglaterra ele teve, vamos dizer assim, as lesões que ele teve, a lesão no caso, que foi a mais grave, foi uma lesão que ele teve um jogo, um lance aleatório na Copa da Inglaterra, né? Foi uma dividida com um jogador do Coventry e lesionou, passou um bom tempo fora, né? Mas são lesões mais ocasionais, não é algo crônico assim, não é aquele jogador que faz 3 partidas, lesiona, passa um bom tempo fora, não. Ele não é desse jogador. As lesões que ele teve foram lesões mais sérias, né? Tanto essa no Southampton como essa, assim, pouco tempo que ele chegou no futebol árabe lá, né? Ele teve uma lesão séria, passou um bom tempo parado também, né? E não é algo crônico, não. Mas, considerando o futebol brasileiro, essa questão do calendário apertado, né, a logística, enfim, é um ponto para se ter atenção. Por isso que, quanto, vamos dizer assim, essa questão do elenco é muito importante, né? Tem um elenco bem, vamos dizer assim, não é um elenco numeroso, mas tem um elenco com boas opções, né? Por isso que ele foi contratado, né? Por um valor que eu achei, até o Southampton, como eu disse, pagou 7 milhões e meio, né? O Atlético pagou 3 milhões e alguma coisa, não lembro quanto foi, se foi 3 milhões e meio, enfim. Mas foi uma quantia que eu acredito que tenha sido, pela idade, né, e pelo que ele pode oferecer, uma quantia bem justa até. Perfeito, excelente. Realmente foi uma contratação bem interessante que a gente não estava nem acompanhando assim, a possibilidade, foi meio repentina, mas a gente está bem animado. Assim, o torcedor do Galo está bem animado. Eu queria te ouvir sobre a sua percepção desse retorno. Assim, o que você espera do Lianco no futebol brasileiro? Porque a gente olha para um jogador que jogou e tem números interessantes em relação à minutagem na Premier League, e muita gente já conclui, pô, se o cara jogou na Premier League, ele vai sobrar no Brasil com certeza. Mas não é assim com todos os jogadores que já atuaram por lá e voltam ao futebol brasileiro. No caso do Lianco, você acha que ele vai de fato ter um rendimento acima da média no Brasil? E se você pessoalmente também vai observar um pouco mais o Atlético agora por ter essa espécie de carinho ali para um jogador que defendeu o clube que você torce na Inglaterra? A gente, de certa forma, sempre fica acompanhando, né, os ex-jogadores nos clubes que eles vão. E com certeza eu vou dar uma atenção especial, né, a ele, né? É um jogador que, apesar de não ter sido vamos dizer assim, titular sempre, mas ele é muito querido pela torcida. A torcida, quando ele saiu no post de saída dele, ele foi muitos comentários positivos, desejando sorte, muitos dizendo, não, vamos acompanhar agora o Atlético e tal, o pessoal lá da Inglaterra. E eu acredito que ele tem plenas condições para ser um dos bons zagueiros do futebol brasileiro, né? Não vou dizer que ele vai sobrar, né? Mas acredito que ele vai mostrar que esses anos fora fizeram valer, né? Atuou em 2 ligas bem competitivas, né? A italiana e a inglesa. E, assim, acho que foi uma contratação acertada, né? O Atlético venceu uma concorrência do Botafogo, né? O Botafogo estava muito forte, tanto que na época que surgiram esses rumores, muito se especulava que ele ia para o Botafogo mesmo. E o Atlético deu foi meio que de repente, né? Até mesmo para o pessoal lá de fora, foi uma surpresa, né? O pessoal, o Botafogo é bastante conhecido por conta dessa questão da associação, Crystal Palace, enfim. E o Atlético fez uma jogada muito interessante, né? Foi um ponto a contratação bem, vamos dizer assim, que superou as expectativas, né? Porque eu acredito que ele tem plenas condições, né, de ser um zagueiro constante, né, com o Atlético e que de certa forma vai contribuir muito nessa temporada, mas que assim
ver como é que vai ser essa continuidade, né? Se o Milito vai continuar, acredito que ele vai continuar. E se não continuar, o próximo treinador que vier, o que é que se vai o Leão vai ser aproveitado, se não vai ser tão bem aproveitado. Enfim, isso aí são cenas que a gente vai ver nos próximos jogos, nos próximos capítulos. Com certeza, não. E o Milito tá muito bem. A nossa torcida quer que ele fique por muito tempo, cumpra o contrato, renove. Pelo menos a minha torcida é essa. Curioso, esse próximo jogo do Atlético contra o Corinthians, no fim de semana, agora no domingo, na Arena MRV, pode ser o primeiro jogo do Lianco como titular, né? Caso o Milito opte por escolher ele desde o início do jogo. E caso ele jogue, ele vai enfrentar o cunhado dele, que é o Maicon. O Maicon, meio-campista do Corinthians, é casado com a irmã do Lianco. Então fica a informação aleatória aí para quem está nos assistindo, que pode ter um embate e vai saber para quem que a irmã do Lianco vai torcer, se vai ser para o irmão ou para o marido. Mas é um duelo interessante aí no domingo. Bruno, muito legal o papo, acho que foi bem esclarecedor aí para o torcedor do Galo entender um pouco mais do Lianco, porque como eu falei na abertura do vídeo, dos jogadores que chegaram é aquele menos conhecido pelo torcedor atleticano, pela distância, por ter saído muito jovem e por a gente ter trazido agora dois caras que já atuaram por aqui, que a gente não precisa muito apresentar, porque o torcedor já está bem acostumado aos dois. Então foi bem legal, muito importante o papo. Te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, te dar os parabéns, feliz aniversário, seja muito feliz, saúde, sucesso. E é isso, precisando de qualquer coisa, precisando de um apoio aqui em BH ou de alguma coisa sobre o Galo, é só chamar. Obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, né? E vamos aguardar e ver como é que o Lianco vai se sair aí pelo Atlético. Show, um abraço, até a próxima. Valeu. Até a próxima, valeu.